Olha só o que ele disse. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Deus é Deus multiplicador. Deus é Deus que traz a soma, que traz a multiplicação. E Davi deixa bem claro ali que precioso eram os pensamentos dele, de Deus, que iam só somar. Então, quando nós vivemos de acordo com o que a Bíblia pede, só soma, só acrescenta. Por que um casamento acaba? Por que um relacionamento chega à destruição? Por que um casal chega ao divórcio? Por que uma pessoa que é solteira, ela nunca passa a acreditar que é possível ser feliz no amor? E principalmente se ela casou e depois separou e divorciou. Por que tem pessoas que escolheram viver o resto da sua vida sem ninguém, depois de sofrer uma decepção, seja na juventude, seja na sua relação conjugal, e depois a pessoa chega a uma conclusão, não, eu não quero, a pessoa se fecha, e quando ela não se fecha, para ninguém mais entrar na vida dela, ou ela não quer mais compromisso com ninguém, então ela vive tendo casos ficantes, mas nada, é aquele ditado, né? Pega, mas não se apega. Não vou me apegar a mais ninguém. Por causa disso aí. Porque quando a pessoa não tem o pensamento de Deus, tudo que vem, que não é de Deus, divide, subtrai, separa. Porque o que vem de Deus só soma. Então, se eu tenho o pensamento de Deus, como que eu vou pensar em separar da minha esposa? Se eu tenho os pensamentos de Deus que trazem só a soma e são preciosos, os pensamentos deles, como que eu vou pensar que eu não vou ser feliz no amor? Como que eu posso pensar que o fracasso que eu tive nos anos anteriores, eu vou continuar carregando agora no presente o insucesso, a infelicidade, o desamor? Só tem um jeito. Se eu não estou alimentando a minha mente com os pensamentos de Deus. Porque se eu estou de acordo com o que Deus agora pensa, a minha mente está sincronizada, está ligada ao que Ele quer, então como que não vai somar? Como que não vai acrescentar? Os pensamentos de Deus só vão trazer para mim benefícios. Não malefícios, mas benefícios. Então não importa se a pessoa está enfrentando um problema na sua relação conjugal, seja com a esposa, seja com o marido, seja com uma pessoa com quem ela não casou ainda, mas está morando junto, seja ela solteira. Porque aqui não está falando que a soma dos pensamentos dele vai ser para quem é casado, para quem tem o seu parceiro. A soma dos pensamentos dele é para todo mundo que está de acordo e que queira, de fato, de verdade, colocar sua vida pautada no que está escrito na palavra. Vai vir a tempestade. As tempestades virão para qualquer casal. Por quê? Porque muitas vezes o casal é incompatível. Tem essa incompatibilidade. Um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Um tem um jeito, o outro tem outro jeito. Um tem uma mania, o outro tem outra mania. Porque são duas cabeças. Mas se os dois estão pensando de acordo com o que a Bíblia orienta, então vai haver o quê? Vai haver sacrifício. Vai haver renúncia. Vai haver perdão. Vai haver respeito. Vai haver consideração. Vai haver diálogo, vai haver transparência, vai haver lealdade, fidelidade, honestidade, pureza, bons olhos. Por quê? Porque é isso que os pensamentos de Deus trazem para dentro da gente. Quando a pessoa não tem os pensamentos de Deus, aí começa as disputas, aí começa as guerras, aí começa
as desigualdades, aí começam os interesses. Por que um casamento acaba? Porque o marido só está interessado nas coisas dele, a esposa só está interessada nas coisas dela, e ambos não querem abrir mão. Então cada um busca os seus próprios benefícios, seus próprios interesses. Então é o que Jesus deixou bem claro: uma casa dividida não vai subsistir, ela vai cair, porque ela está dividida, ela vai cair. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Então, se o casal, os dois estão juntos pensando como Deus pensa, só vai trazer soma e vai trazer crescimento. Então, se o meu cônjuge, o meu parceiro, ele ou ela não é da fé, então você não vai ser uma pessoa desequilibrada. Se existe um desequilíbrio da parte de ambos, ou dele ou dela, você vai ser o ponto crucial da mudança desse relacionamento. Você vai ser a coluna dessa mudança. E se a pessoa não quer e não está disposto a mudar, é aquele ditado: quando um não quer, dois não brigam. Então você está fazendo a sua parte, está andando de acordo com a fé, andando de acordo com a palavra, andando de acordo com Deus. Se a pessoa chega uma hora que ela não muda, o próprio Deus remove tudo isso. Ou Deus muda aquela pessoa, ou aquela pessoa vai ser tirada de cena. Mas da onde vêm os problemas? Vem da natureza de cada um pensar do seu jeito. Vem de cada um querer fazer as coisas do seu jeito. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Olha aí. Da onde que vem a guerra? O que o marido implica com a esposa? Por que a esposa vive implicando com o marido? Tem marido que a esposa pode lavar, pode cozinhar, pode passar, pode limpar a casa, faz a comida. Mas uma coisinha assim que ela faz de errado, o marido, ali começa a guerra. Aí começam as discussões. Aí se a pessoa também, os dois não estão de acordo com a palavra de Deus, aí vai começar um debater com o outro, que é o que acontece aí fora. Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Quer dizer, dos vossos deleites. Quer dizer, o que é isso? Seu egoísmo, seu próprio egocentrismo. Porque todo casal, todo homem tem o seu lado egoísta. Toda mulher tem o seu lado egoísta também. As guerras não vêm, porventura, por causa dos vossos deleites? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Deleite é seu próprio prazer, sua própria vontade. Então, da onde vem a guerra? Da onde vêm as brigas, as contendas? Da ambição que cada um tem. E quando a pessoa não tem a soma dos pensamentos de Deus, aí começa a pessoa ser ambiciosa. Ela tem as suas ambições, pensando só em si próprio. Como que esse casamento, esse relacionamento vai se manter de pé? Vai ficar em pé? Vai cair, vai desmoronar. É a casa que Jesus falou, edificada sobre a areia. Toda pessoa que fica fora dos pensamentos de Deus, vem essa destruição para o relacionamento. A casa cai. Está dando para entender? Porque o que soma é o pensamento de Deus. 1 Coríntios 7,3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Quer dizer, um tem que conceder para o outro o que é devido. Quer dizer, um tem que fazer a parte, eu tenho que fazer a minha parte de marido, ela tem que fazer a parte dela de esposa. E os dois conceder um para o outro a necessidade de fazer a vontade um do outro.
E a mesma coisa, e a gente? A gente está concedendo para Deus o que é devido? Porque o que faz a casa desmoronar e o diabo entrar? É quando a pessoa não concede para Deus o que ele tem que conceder. É não fazer a parte que tem que fazer diante de quem? Diante de Deus. Se eu tenho que fazer o que é devido para quem eu amo, para quem eu vejo, agora você imagina eu não conceder para a pessoa que eu vejo e que amo, eu não concedo o que é devido. Eu estou vendo. A pessoa está do meu lado. E eu não concedo para ele ou para ela o que é devido. Isso, a pessoa que eu estou vendo, que eu estou pegando, que é carne e osso como eu. E eu não faço o que é devido para a pessoa que eu estou vendo, que eu digo que eu amo, e vice-versa. Então, se a pessoa não é fiel com quem ela está vendo, imagina se ela vai ser fiel para quem ela não vê. Porque a gente não vê quem? Com os nossos olhos físicos. A gente não vê Deus com os nossos olhos humanos. Mas se eu conceder para Deus o que é devido, que é a minha fé, que é a minha obediência, que é a minha perseverança, é a minha fidelidade nos meus dias, nas minhas ofertas, nas minhas correntes, nos meus compromissos, o que você acha que Deus vai fazer? Vão vir as tempestades, mas essa casa ela vai ficar de pé. Por quê? Porque os dois estão pensando igual Deus. Volta lá no versículo. E os pensamentos de Deus que são preciosos, e como é grande a soma deles. Quer dizer, só vai somar. Então esse casamento vai passar por desertos, vai passar por lutas, vai passar por injustiças, por discórdias. Vão passar os dois por momentos, pode acontecer uma frieza, pode haver um desentendimento de palavras, mas o amor nunca vai acabar, porque Deus é a fonte do amor. Pelo contrário, o amor só vai acrescentar, só vai crescer dia após dia, o respeito, o carinho, e um vai entendendo o outro, e os anos vão se passando, e eles vão ficando cada vez mais íntimos, tendo mais comunhão e mais intimidade. Porque se eu tenho os pensamentos de Deus, então que somam, vai ter mais intimidade, mais comunhão, mais afinidade, até se tornar uma só pessoa. Porque a gente só tem como dar o que a gente tem. Se a gente não tem, como é que você vai dar? É a mesma coisa. Se você não tem, como é que você vai dar alguma coisa? Você não tem. E o que as pessoas geralmente têm hoje? Tem a raiva, tem a ciúmes, tem a inveja, tem egoísmo, tem essa ganância, tem essa avareza. O que as pessoas têm hoje? A cobiça, como o Tiago falou lá. Da onde vêm as guerras? Tem ociosidade, ansiedade, preocupação. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui o quê? Constitui-se inimigo de Deus. Olha só. As pessoas a gente já tem o diabo contra a gente. Mas a pessoa que gosta de fazer a sua própria vontade, fazendo a vontade das coisas lá de fora, ela acaba também se tornando inimigo de quem? Do próprio Deus. Não é Deus, é ela que, as atitudes dela. E aí, olha só. Ou cuidais, versículo 5, vós, em que em vão diz a Escritura. Quer dizer, você pensa que o que diz a Escritura é vão? O Espírito que em nós habita tem o quê? Ciúmes. Mas não é o ciúmes da carne. Letra maiúscula, Espírito, está falando o Espírito de Deus. Deus habita em nós. Então Deus, a gente não pode dividir Deus com as coisas do mundo, com outro Deus, com outras paixões, largando Ele, porque o Espírito Santo, que ciúmes é esse que o Espírito ali, que Deus tem de nós? Porque Deus não quer o nosso mal, Deus só quer o nosso bem. Os ciúmes que Ele tem
é quando ele perde a gente para o mundo. Porque ele sabe que a gente vai se destruir. Ele sabe que a gente vai quebrar a cara. Ele sabe que a gente vai ficar sozinho e ele não vai poder fazer nada porque a pessoa está em contra a palavra dele. E aí a pessoa vai perder financeiramente, espiritualmente, sentimentalmente, conjugalmente, vai acabar tudo. E ele tem ciúmes de quê? É um ciúme santo, porque ele quer a gente com ele, que ele quer ter aliança com a gente, ele quer estar casado com a gente, ele sempre teve compromisso com a gente. Por isso que Jesus veio ao mundo, para a gente não sofrer. Então, quando tem a soma dos pensamentos de Deus, vai haver amor, vai haver carinho, vai haver respeito. E quem é solteiro sabe que Deus está preparando o melhor. É a lei da semeadura. Você está plantando com Deus, depois você vai colher. Porque não é bom que o homem viva só. Então, Deus deixa claro para todos nós que Ele não tem prazer em ver ninguém sozinho. Ele é família. Então, qual é a lição? Qual é a lição? Você pode ser novo convertido, você pode ser antigo da igreja. Qual é a lição que fica? A gente nunca pode deixar a soma dos pensamentos de quem? De Deus. Ah, eu penso assim, bispo. Eu penso assim, tá bom. Seu pensamento não é o pensamento de Deus. Você tem que abrir mão do que você pensa e tentar e fazer e coadunar e praticar, pensar como ele pensa. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Isso não é só para o casamento, não. Isso é para a gente se manter com Jesus até o fim, até ele voltar ou até a gente morrer. Porque quando a gente não tem um pensamento de Jesus dentro de nós, a gente vai ter o pensamento de quem? Do diabo. Se o pensamento de Deus soma, o pensamento do diabo faz o quê? Diminui, subtrai, divide. Por isso que tem guerra, não é só guerra de marido com mulher, não, marido e esposa, não, é guerra entre nação contra nação, os homens contra os homens, os pais contra os filhos. É assim. Por quê? E isso não tem nada a ver com a igreja, com religião, tem a ver com a gente. A lição é essa. Nós temos que todo tempo, seja você casado, seja você divorciado, seja você viúvo. Bispo, agora eu não quero mais ninguém. Eu estou bem do jeito que eu estou, com meu coração curado. Seja feita a vontade de Deus. Eu casando ou não casando, agora, se você já tem uma certa idade e você já teve outras experiências negativas, mas você está bem internamente. Você não vai, se Deus, Ele preparar alguém para você hoje, você está aberto. Alguém que vai somar com você. Alguém dele, que tem o espírito dele. O profeta Amós falou isso, né? Andarão 3, andarão 2 juntos, se não tem acordo? O acordo acaba quando as pessoas não têm mais o pensamento de Deus. Porque você tem o seu pensamento humano. Você tem a sua realidade. Não, a minha realidade é essa, eu penso assim. Aí você acha que essa realidade sua é a verdade. Aí ela pensa também, não, eu penso desse jeito, eu que estou certo, é a minha realidade. Aí ela pensa que a realidade dela é a verdade. E os dois nunca vão entrar num acordo. Porque, na verdade, não é a realidade nossa que é a verdade é o que está escrito. Se a gente obedecer isso aqui, vai acabar as guerras. Olha lá, porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? O que você tem que fazer? Investir na sua comunhão, no seu relacionamento com Deus, sua vida no altar, obedecer, ser fiel e confiar no caráter dele. Deus, ele transforma qualquer ser humano. Ele pode transformar seu marido, ele pode transformar sua esposa, ele pode transformar sua vida, apagar aquela vida de sofrimento e te dar uma vida nova a partir do momento que os pensamentos dele estiver dentro de você. Dentro de você, mas não pode ficar entre as 4 linhas aqui da igreja. Você está recebendo isso aqui, você tem que levar embora isso com você e lá fora procurar praticar isso. Deu para entender? Então, faça isso.
Não importa a sua condição do passado que você está vivendo hoje. Deus ele tem o poder de transformar tudo novo e fazer você ser feliz. Seja casado, solteiro, viúvo, divorciado, seja quem quer que seja. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.